Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos. Boa noite ou bom dia para quem nos verá fora deste horário. Nós estamos iniciando, como fazemos todas as quartas-feiras, a nossa conversa semanal a respeito dos principais fatos da política e da economia da última semana, dos últimos dias. Antes de iniciar nosso roteiro de conversa, eu peço para vocês que puderem, que compartilhem esta nossa conversa no Facebook, que curtam o nosso canal no YouTube, no Instagram, e que nos ajudem, que continuem nos ajudando com as informações, com as discussões, com as opiniões e com a difusão das ideias que nós discutimos aqui. Hoje eu trouxe 3 assuntos, 4 na verdade, 3, que são muito atuais e realmente têm impacto muito imediato nas nossas vidas. Primeiro eu vou continuar comentando aqui a respeito da pandemia mundial do Covid-19. Nós temos boas e más notícias a respeito e nós vamos tratar delas aqui, especialmente das boas notícias. Além disso, nós vamos tratar da participação do governo brasileiro, do presidente da República do Brasil, na última reunião dos BRICS, especialmente o pronunciamento dele no que diz respeito ao comércio de madeira, de madeiras extraídas de forma ilegal do Brasil. E associados a isso, nós vamos falar do acordo de livre comércio asiático recentemente assinado pelos países da Ásia, que são responsáveis por praticamente 30%, 29% do produto interno bruto mundial. Então, realmente isso vai ter um impacto muito importante no comércio mundial e, por consequência, no Brasil, que o Brasil tem parcerias importantes, negócios importantes com esses países que assinaram o acordo. E para finalizar, nós vamos tratar aqui brevemente, fazer uma rápida análise dos resultados das últimas eleições municipais no Brasil. Ainda as eleições estão em andamento, as mais importantes cidades do Brasil terão o segundo turno, mas já é possível se observar algumas tendências e destacar alguns acontecimentos que me parecem muito importantes nestas eleições. Bom, no que se refere à epidemia que nós estamos enfrentando, nós já havíamos dito isto aqui nas nossas últimas conversas, de que havia uma tendência mundial de uma segunda onda da pandemia. Isso se confirmou, a Europa vive o pico da segunda onda, especialmente todos os países da Europa, mas de forma mais impactante parece estar ocorrendo nos países do centro da Europa, do leste europeu. No Brasil, nós temos uma retomada do crescimento de casos, embora o Ministério da Saúde, por razões pouco claras, tenha deixado de fornecer os dados nos últimos 10 dias, ontem só que atualizaram, mas a tendência no Brasil, novamente, é de alta no número de casos e no número de óbitos, que infelizmente se aproximou em sua média semanal das 700 a 1.000 vidas perdidas. Já são 167 mil óbitos no Brasil, é a segunda maior quantidade no mundo, e a perspectiva que nós temos, infelizmente, é de que venha aí uma segunda onda, mesmo não havendo nós ainda não tenhamos saído da primeira onda. Por
Por várias razões, falta coordenação, continua faltando, o Ministério da Saúde continua omisso a respeito das medidas de testagem, né? Que isso também os municípios têm responsabilidade, os estados que poderiam ter feito e não fizeram. Os países que obtiveram êxito foram aqueles que testaram rapidamente os casos suspeitos, confirmaram os casos e isolaram para impedir a difusão da doença. O Imperial College da Grã-Bretanha divulgou nos seus últimos dados de ontem que o Brasil voltou a ter um R, quer dizer, um índice de transmissão superior a 1. Nós já dissemos aqui que quando esse índice está abaixo de 1, significa que o número de pessoas que contraem a doença é menor do que o número atual de doentes. Então a tendência é diminuir o número de casos. Quando o R está acima de 1, a tendência é crescente. Infelizmente, o Brasil voltou a ter um R superior a 1. O que se pode recomendar hoje? Permanecer com as medidas de isolamento social, tanto quanto possível, as medidas de higiene pessoal, né? Higienização das mãos, uso do álcool em gel, uso de máscara, porque a situação deve se agravar nas próximas semanas, muito embora, né? Por quê? Por que a gente sabe disso? Porque os hospitais relatam um aumento do número de diagnósticos de síndromes respiratórias agudas, agora, por esses dias, o que não é comum, né, nesse período do ano, que é um período de primavera, verão, em que as temperaturas são mais quentes. Mesmo assim, o número de casos vem aumentando. Provavelmente, boa parte desses casos se deve ao Covid-19. Bom, notícia boa é a questão das vacinas. Hoje saíram duas notícias muito boas. A primeira é a Pfizer confirmando a eficácia da vacina, concluindo os estudos e confirmando que a eficácia da vacina da Pfizer é de 95%. Quer dizer, para cada 100 pessoas imunizadas, 95 respondem bem à vacina. Então agora nós já temos várias vacinas em condições de iniciar a produção e o uso, né? Aqui no Brasil nós temos a vacina, que saiu um artigo essa semana, inclusive na The Lancet, uma revista muito prestigiada também da Grã-Bretanha, uma revista médica, confirmando a segurança e a eficácia da vacina da Sinovac, né? A Coronavac, que está sendo fabricada aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, e que deve chegar o primeiro lote no Brasil de vacinas importadas, está para chegar, que vem da China, que são fabricadas lá, mas é a mesma vacina. Então, duas notícias boas. Primeiro, a eficácia, né, comprovada, a resposta, embora a gente não saiba, por razões óbvias, qual será a duração da imunidade. Pode ser que essa imunidade se perca depois de 6 meses, 1 ano, né, após a vacina, mas isso só o tempo vai dizer. Mas, de qualquer forma, notícias boas, as vacinas estarão disponíveis nos próximos dias, nos próximos meses, né? Tanto a da Pfizer, como a da Sinovac, como a da Sputnik 5, russa, né? Como a vacina da Moderna, que também é dos Estados Unidos, e como a própria vacina de Oxford, que está sendo testada aí com manguinhos, que está um pouco mais atrasada, mas que deve sair também. Qual o problema que a gente tem da vacina da Pfizer? É que é uma vacina feita com RNA mensageiro, então ela é uma vacina que tem uma instabilidade muito grande e ela precisa ser conservada durante o processo de distribuição a menos 70 graus. E é evidente que no Brasil, em muitos postos de saúde, muitas unidades, nós não temos equipamentos necessários para garantir a segurança e a qualidade dessa vacina. Então, provavelmente, o mais racional será optar pela vacina do vírus atenuado, que é o caso
da vacina da Sinovac, né, que precisa de uma temperatura mais alta. Ela pode a -20 ser conservada, né? Então essa é a situação muito otimista. Eu acho que nós teremos brevemente a vacina. E o Brasil deveria, o Ministério da Saúde deveria estar fazendo um grande esforço para apresentar um grande programa de imunização em massa dos brasileiros, tão rapidamente quando seja possível ter início. Infelizmente, nós não vemos movimento nesse sentido. Bom, o segundo assunto que nós temos é o assunto da participação na reunião dos BRICS. Como todos sabem, os BRICS são um grupo de países, né, em desenvolvimento, né, que compreendem a Rússia, a China, a Índia, o Brasil, a África do Sul, né, que são países que têm interesses comuns na discussão dos problemas mundiais. E nesta reunião, o presidente do Brasil fez uma afirmação de que nos próximos dias estará divulgando, acusou os países desenvolvidos, os países europeus especialmente, de comprarem madeira ilegal do Brasil. Inclusive disse que nos próximos dias ele tem os dados da Polícia Federal e estará divulgando quem são esses países. Ótimo, tomara que divulgue, realmente. E é mais importante ainda divulgar o nome das empresas brasileiras que venderam a madeira. Porque se a extração é ilegal, quais as medidas que o governo adotou para coibir essa exportação? E é bom a gente deixar claro que existem medidas do Ministério do Meio Ambiente, né, do IBAMA, que facilitaram a exportação de madeira, que relaxaram as exigências burocráticas e facilitaram a exportação de madeira do Brasil. E é mais importante dizer ainda que, embora provavelmente tenha havido mesmo a exportação de madeira ilegal, 10% da madeira extraída no Brasil são exportados. Os outros 90% são de consumo interno. Então, e uma coisa não justifica a outra, né? Quer dizer, não é pelo fato dos países que fazem exigências comprarem a madeira, eventualmente a madeira ilegal, que o Brasil pode se eximir de ter que ele cuidar para que a madeira não seja extraída de forma ilegal. Então esse é o ponto. Ainda, a respeito disso, e não foi tratado, evidentemente, nesta reunião, mas tem implicações especialmente com a China, é o recente acordo de livre comércio dos países asiáticos, que foi assinado. É um acordo que vem sendo negociado há 10 anos, provavelmente mais de 10 anos, e que agora ele foi finalizado e vai permitir a troca de produtos, o comércio entre parceiros de toda a Ásia. Inclui-se aí Japão, Austrália, Coreia, a China, Vietnã. Então, esses países reunidos são responsáveis hoje por 29% do produto interno bruto do mundo. Então, veja bem, 1/3 do comércio mundial vai ficar livre de tarifas e com facilidades. Quanto isso no Brasil, nós que teríamos que estar criando parcerias com os nossos vizinhos, trabalhando para ter uma área de livre comércio na América do Sul e na América Latina, inclusive para ter uma saída para o Pacífico, que o Brasil não tem, para facilitar as exportações para a Ásia, né? Nós estamos aí criando animosidades com a Bolívia, com a Argentina, com o Uruguai, com a Venezuela, e o Brasil vai ficando cada vez mais isolado. Qual a implicação disso? A implicação é a dificuldade de aumentar o comércio. Num país, para se ter uma ideia, a China prevê um crescimento esse ano de 5%, apesar da pandemia. E o Brasil, uma recessão de pelo menos 5%. Quer dizer, a diferença é que
O nosso bolo aqui, sendo um país extremamente desigual, vai diminuir, vai encolher esse ano, né? E a distribuição de renda piorou. Então nós vamos ter um aumento da pobreza. É aritmético. Se você tem um bolo menor e a parcela minoritária vai ficar com um pedaço maior, sobra menos bolo para dividir com o resto da população. E, portanto, cada um vai receber um pedacinho menor. Aí entra a importância das políticas públicas, né, para enfrentar essa crise que nós temos falado aqui exaustivamente, tanto no governo federal como nos governos estaduais e no governo municipal. Infelizmente, o Brasil está na contramão com esse fundamentalismo neoliberal, que só fala em cortar, cortar, cortar e não tem programas de investimento para geração de emprego, para socorrer as micro e pequenas empresas, não é? Para fazer frente, primeiro, para possibilitar o crescimento da economia e, segundo, para melhorar a distribuição das riquezas e da renda dentro do país. Então essa é uma notícia. E aí isso está relacionado com as eleições municipais. Muito bem, as eleições municipais não trouxeram, embora a mídia comercial aí, as 6 famílias que controlam os veículos de comunicação, majoritariamente os veículos de comunicação do país, tenham afirmado que há uma tendência de centro, uma vitória do centrão e tal. Quando você vai examinar os números, isso não corresponde à realidade. Primeiro porque em 57 cidades, as maiores, aquelas que têm mais de 200 mil eleitores, haverá segundo turno. Então, nós não sabemos ainda quais serão os resultados dessas cidades, né? E muito mais importante do que o número de prefeituras é você avaliar qual o eleitorado, né, que votou, qual o número de votos de cada legenda, né? E a segunda coisa, o tamanho da população que será administrada por cada partido, ou por cada conjunto de forças da sociedade. Então essa avaliação só será bem feita, eu acho, ela poderá ser melhor examinada depois da conclusão do segundo turno. Por exemplo, São Paulo, maior colégio eleitoral, terceiro maior orçamento do país. Rio de Janeiro, colégio eleitoral importante, um dos orçamentos mais importantes. Recife, né? São cidades que, Porto Alegre e 57 cidades grandes que têm segundo turno. Nós temos que esperar o resultado disso. Mas já dá para saber alguma coisa. Primeiro, do ponto de vista de número de prefeituras, né, alguns partidos foram beneficiados, cresceram e outros reduziram o número de prefeituras. Os partidos ditos de centro-esquerda, né, PCdoB, PSOL, PT, PDT, PSB, de forma geral, exceto o PSOL, que aumentou o número de prefeituras, reduziram o número de prefeituras, né? Alguns mais, outros menos, mas tiveram uma redução no número de prefeitos eleitos até agora, sem contar o segundo turno. Alguns partidos da direita também tiveram redução. Os que perderam maior número de prefeitos e vereadores foram o MDB e o PSDB, que são partidos de direita, né? E alguns partidos cresceram, como o DEM, né, que teve um crescimento porque venceu em Salvador, por exemplo, que é uma grande capital, né? E os partidos do chamado Centrão, né, especialmente 3 deles, o PP, né, o PSD, que cresceu, e o PP, o PSD, o Democratas, que também é do Centrão, tem hora que tem hora que não é, né? Mas foram os partidos que mais cresceram. E aí por quê? Qual a razão disso? A eleição municipal é uma eleição que tem muito
pouco de ideologia e muito das questões locais, práticas da vida dos municípios, infelizmente. Até porque os nossos partidos, na maioria das vezes, são fracos, são partidos que não têm uma ideologia clara e não levam isso aos seus eleitores. Muito pelo contrário, né? E são partidos que às vezes se acomodam dentro de um mesmo espectro ideológico e aí atendem às conveniências locais. Né? E por que esses partidos, o PSD, PP principalmente, e o DEM cresceram? Porque eles estão num acordo com o governo Bolsonaro e outros também, o PR, esse partido da base aí do Centrão. Eles cresceram porque eles estão dentro da base de apoio do governo Bolsonaro e com isso eles têm cargos, ministérios, receberam muitas emendas parlamentares, o que facilita a campanha, né, nos municípios, que dá capilaridade. E isso tem reflexos, né? Então não é uma questão ideológica, por quê? Porque o espectro ideológico é o mesmo, eles são partidos de direita, né, neoliberais, basta ver como eles votam lá no Congresso Nacional. Né? Não há diferença nenhuma na votação do PSDB, do DEM, do MDB, do PSD, do PP, do PR. Eles votam em bloco em todas as medidas neoliberais propostas no governo Temer, né, onde se iniciou o choque neoliberal, e votam também em bloco agora no governo Bolsonaro. Embora o Centrão que seja realmente quem está participando e com mais intensidade, até porque o Centrão tem uma tradição de ser uma direita menos ideológica e mais fisiológica, né? Tanto que eles até se associaram em um determinado período com os governos Lula e Dilma, né? E aprovaram as políticas keynesianas, distributivas, ajudaram a aprovar, porque naquele momento interessava fazer os acordos para obter essas vantagens dos cargos, do orçamento e das emendas. Mas tem coisas muito boas, muito interessantes que aconteceram nessas eleições. Nós elegemos um grande número de mulheres, né, um número muito maior, de pessoas LGBT, inclusive transexuais, de negros, né? Então houve uma mudança no perfil dessas eleições, inclusive aqui em Ourinhos, né? Inclusive aqui em Ourinhos. Ourinhos não fugiu à regra. O que aconteceu aqui? A disputa no executivo deu-se entre dois grupos de partidos, né, de direita, né, uns mais alinhados, um mais alinhado à extrema-direita, que fazia oposição, e um outro de direita também, que é o partido que mais cresceu, aí, o PSD, né, que acabou vencendo a eleição e dando continuidade. Mas a grande novidade foram as eleições para vereador, e Ourinhos especialmente entrou, né? O Partido dos Trabalhadores volta a ter uma representação na Câmara Municipal, e mais, o aspecto mais interessante disso é que volta através de um coletivo, que é uma outra tendência que nós observamos em várias cidades do Brasil, né, em várias capitais, até em várias cidades do interior, que foi a eleição de coletivos, o que é uma coisa que sinaliza de forma muito clara para a democracia participativa, que é um avanço que terá repercussões seguramente. Daqui para frente o Brasil vai mudar algumas práticas onde elegeu esses coletivos. Porque são, ao invés, inclusive isso vai precisar ser regulamentado em algum momento, né? Porque isso hoje é uma geração espontânea na participação popular, né? Não tem previsão legal para isso. E aqui em Ourinhos nós elegemos a Roberta, né, a Roberta Estopa, que é a candidata de um coletivo, o Em Frente. É uma situação inédita em Ourinhos. Eleger um mandato coletivo para a Câmara de Vereadores. Liderado esse mandato por uma mulher. E os participantes
são 4 mulheres e um homem, né? É uma prevalência absoluta das mulheres. Nós temos lá a Andréia, né, o Daniel, a Camila, a Marisa e a Roberta, que realmente encabeçou a chapa. Outro aspecto interessante é que dos 5 membros, 2 são negros. É uma outra representação para a Câmara Municipal também muito interessante. Então, esses acontecimentos que às vezes passam desapercebidos na disputa, né, que sinalizam que o Brasil está, apesar de todas as dificuldades, caminhando para fortalecer a democracia participativa, para melhorar a consciência, né, política, para participar efetivamente, romper com a tradição do fisiologismo, do compadrio, né, das barganhas tão comuns, né, nas administrações municipais, não só municipais, no estado também, mas especialmente nas administrações municipais. Então, eu sou otimista, eu acho que nós teremos um grande avanço, né, com essa nova Câmara Municipal. Uma Câmara renovada, com pessoas representando segmentos muito importantes, como a defesa dos animais, né, como o coletivo. Então, eu acho que nós temos uma boa perspectiva e espero que as políticas sociais, as políticas públicas, né, evoluam e deem transparência, né, em questões como saúde, né, especialmente a questão da medicina básica, da atenção básica à saúde, os médicos de família, as cirurgias eletivas que continuam emperradas na fila, né, uma melhora no atendimento de urgência e emergência, na questão das creches, que é outro aspecto importante. Eu acho que nós teremos discussão interessante a respeito disso, é muito provável. Então eu estou realmente otimista, eu acho que nós evoluiremos a partir desta nova composição. E no Brasil também. Agora é aguardar o resultado das eleições nas cidades maiores, né? Esperando que as forças progressistas, populares, né, vençam o maior número de cidades possíveis. Também a minha avaliação é um pouco diferente. As pessoas dizem que a extrema-direita saiu derrotada e tal. Eu não concordo com isso. Eu acho que eles elegeram menos do que eles esperavam. Aquela onda de extrema-direita, neofascista, realmente passou, né? Não está tão intensa, mas ainda um número grande de prefeitos e vereadores com essa visão de extrema-direita foram eleitos, né? E prevalece, como nós sabemos, no Congresso Nacional e até entre os prefeitos eleitos, prevalece os partidos de direita, né? Os mais fisiológicos agrupados no centrão, os mais ideológicos, o PSDB, o DEM e o MDB, ainda prevalecem, são prevalentes. Então não se esperem grandes mudanças, a não ser que a população se organize e faça as cobranças, tá certo? Eu quero agradecer demais a presença de todos aqui, nós vamos continuar conversando depois. Passado o segundo turno a gente volta para tratar do assunto, né? Para tentar compreender melhor os acontecimentos e dizer que é importante nós continuarmos mobilizados, trocando informações para melhorar a consciência política, porque ela é a melhor ferramenta que nós temos para fazer com que avance a democracia e que melhore a qualidade de vida das nossas cidades, da nossa população. Então, obrigado a todas, a todos. Nós continuamos nos falando aí nas redes. Um grande abraço e até a próxima.